tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de História para o 6º ano, tá? É uma aula especial, eu vou escrever isso aí, deixar escrito aí no lembrete da aula, né, do conteúdo, que eu vou falar algumas particularidades do Egito, que lá na história do Egito eu não coloquei. Agora eu vou colocar algumas particularidades, que isso vai acrescentar para vocês bastante no estudo de vocês. Então vamos lá. Patrimônio histórico. É uma aula especial sobre o Egito, tá? O turismo é hoje uma importante fonte de renda para o Egito. Milhões de turistas visitam anualmente o país, contribuindo para aumentar sua receita financeira. Os principais atrativos são as grandes tumbas e pirâmides, além dos museus da cidade do Cairo, a capital do país. As pirâmides e outros monumentos que estão relacionados à mitologia egípcia, às lendas e aos mistérios que ainda rondam certas construções, foram declarados patrimônio cultural mundial. Eles representam para o Egito atual as marcas de um passado de milhares de anos, quando poderosos faraós comandavam um grande império. As pirâmides do Egito. As pirâmides eram construções que abrigavam as tumbas dos faraós durante o Antigo Império. Como os egípcios acreditavam na imortalidade, as pirâmides e as tumbas eram ricamente adornadas. Os desenhos e as pinturas que enfeitavam os túmulos serviam principalmente para guiar o faraó em sua nova vida. Além disso, uma grande variedade de objetos, como móveis, alimentos, adornos e joias, eram colocados nos túmulos faraônicos. Acreditava-se que o faraó poderia necessitar desses objetos na vida além túmulo. As primeiras sepulturas. Antes da construção das primeiras pirâmides, os egípcios costumavam enterrar os mortos em sepulturas cavadas no solo. Colocava-se o morto em um sarcófago, espécie de caixão onde se guardava o corpo mumificado dos mortos. Tá? O sarcófago era uma espécie de caixão em pedra, né? Que eles colocavam ali as múmias, que era depositado no fundo de um poço. Após o funeral, fechava-se o poço com pedras para impedir a violação do túmulo, que roubasse o que eles colocavam lá. Na parte externa da cova, levantava-se uma cobertura de adobe, de cerca de 3 metros de altura, mais tarde chamada de mastaba, certo? A pirâmide mais antiga. A pirâmide mais antiga que conhecemos é a pirâmide em degraus do faraó Djoser, cerca de 2667 a 2648 a.C., que governou o Egito no início do Antigo Império. Ela foi projetada por Imhotep, arquiteto e vizir desse faraó, e construída em Saqqara, perto da atual cidade do Cairo, capital do Egito. A construção dessa pirâmide foi tão importante que Imhotep foi posteriormente venerado como deus da sabedoria, divindade que acabou ficando mais famoso que o próprio faraó na época. Eu vou mostrar para vocês a foto, tá, da pirâmide de Saqqara do Egito. Aqui. Dá para vocês aproximar um pouco o vídeo, aí aumentar, dá para ver bem essa pirâmide. As pirâmides de Gizé. A pirâmide de Saqqara inaugurou a era das grandes pirâmides. Depois dela vieram as grandes pirâmides de Quéops, Khafre e Mycerinos, nome dos faraós que ordenaram a sua construção. Elas foram erguidas na região de Gizé com blocos de calcário e granito extraídos das pedreiras do Egito e transportados até o local em embarcações pelo rio Nilo. Já comentei isso uma vez, isso é uma teoria, nada prova ainda como foram levados isso, tá? Isso é uma teoria que tem aí
Vários fios aí colocando de outra maneira, de várias maneiras, e essa é uma delas. Milhares de camponeses foram retirados das lavouras para trabalhar nessa obra, que consumiu cerca de 10 milhões de toneladas de pedras. Obras tão gigantescas e trabalhosas não voltaram a se repetir. As pirâmides construídas posteriormente eram bem menores e muitas delas foram feitas com materiais menos resistentes, como tijolo de barro. Ao terminar o Médio Império, por volta de 1800 a.C., esse tipo de construção já tinha sido abandonado pelos faraós. Tá? Eu mostrei aquela primeira, vocês façam uma pesquisa em cima dessas pirâmides, é um tema bem interessante para vocês pesquisarem, tá? Para completar essa aula que estou dando para vocês. O enigma da esfinge. Esfinge, você sabe, é aquela construção que é corpo de animal, cabeça de gente. Por volta de 2500 a.C., a leste das pirâmides de Gizé, foi construída uma enorme estátua de 73,5 metros de comprimento e 20 metros de altura, com cabeça humana e corpo de leão. Ela é conhecida como esfinge. A esfinge parece ter sido construída por ordem do faraó Khefre. De fato, a cabeça da estátua é bem semelhante às representações conhecidas do faraó, aos desenhos que deixaram na imagem dele. Enterrada até o pescoço pelas areias do deserto, somente no século XX a esfinge foi inteiramente escavada. Por ter sido esculpida em calcário, os ventos desgastaram sua escultura ao longo dos séculos. Além disso, no século XV, a obra foi atacada por um religioso muçulmano. Ele estava furioso com as oferendas colocadas ao pé da esfinge, considerada pela população a representação de um deus. Ela foi bem castigada pelo tempo, né, a esfinge, e ainda sofreu esse ataque aí de um religioso. Túmulos do Vale dos Reis. Isso tudo é um resumo daquilo que eu dei para vocês, especificando um pouquinho mais sobre o que eu dei. Túmulo no Vale dos Reis. Vale dos Reis é o nome do local onde foram sepultados os grandes faraós do Novo Império, período de maior expansão militar da história antiga do Egito. O Vale dos Reis se localizava em Tebas, onde hoje está a cidade de Luxor. As tumbas dessa região eram escavadas nas rochas. Construções desse tipo chamam-se hipogeus. A obra para construir a sepultura se iniciava com o trabalho dos pedreiros, que escavavam as rochas formando corredores e câmaras. Em seguida, uma camada de argamassa era aplicada nas paredes da caverna aberta, sobre as quais os artesãos desenhavam e esculpiam em baixo relevo a figura do soberano morto. A entrada das sepulturas era fechada com entulho e detritos para impedir a invasão de ladrões. Apesar disso, quando os arqueólogos iniciaram as escavações no Vale dos Reis, no início do século XIX, a maior parte das tumbas já havia sido saqueada. Tá? Terminamos a nossa aula aqui e terminamos também com essa parte do Egito. Na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre China e Índia. Certo? Então, até a próxima aula. Valeu!